Na noite de 12 de outubro, o operador de plantão do condado de Cleveland recebeu uma ligação de um morador do complexo residencial Norman Heights, na cidade de Norman, estado de Oklahoma. O homem informou brevemente. Na entrada da casa de sua vizinha havia uma mulher deitada. Ela estava imóvel, não reagia quando chamada. Ele enfatizou que não se atreveu a se aproximar, pois temeu possíveis consequências e preferiu chamar ajuda imediatamente. O operador confirmou o endereço, entrou em contato com a patrulha mais próxima e, paralelamente, enviou uma ambulância. Na central, a chamada foi registrada às 19h32. Em poucos minutos, os primeiros policiais chegaram ao local. O quadro que viram pareceu estranho imediatamente. Junto à porta de uma das casas geminadas do complexo encontrava-se uma mulher. Ela estava deitada de costas, sem sinais de consciência. O pulso mal podia ser sentido. Notaram um ferimento na cabeça, mas não havia sinais de luta ao redor. A porta estava fechada, a fechadura intacta. As janelas da casa não estavam quebradas. A entrada estava limpa, sem objetos espalhados ou sinais de arrombamento. Alguns minutos depois, uma ambulância chegou à casa. Os médicos começaram as manobras de ressuscitação diretamente no local. Pulso instável, respiração intermitente. A mulher foi colocada em uma maca e levada sob escolta policial ao pronto-socorro do hospital mais próximo. Neste momento, o incidente ainda era classificado como chamada médica. Os eventos seguintes se desenvolveram já na clínica. Os médicos fizeram um exame completo. Grave traumatismo craniano acompanhado de hemorragia interna. O estado foi imediatamente avaliado como crítico. A mulher foi conectada aos equipamentos, procedimentos de emergência foram realizados, mas mesmo após eles não houve melhora. Ela permaneceu inconsciente. Os prognósticos eram extremamente cautelosos. O médico de plantão informou à polícia. Estado extremamente grave, chances mínimas. Isso automaticamente elevou o nível de atenção ao caso. No dia seguinte, os médicos constataram piora. Na manhã de 14 de outubro foi emitido o parecer. Os ferimentos sofridos eram incompatíveis com a recuperação. Oficialmente foi constatada a morte. A partir desse momento, o incidente deixou de ser apenas um caso médico. Agora se tornou uma investigação criminal. Os investigadores precisavam descobrir o que exatamente aconteceu na porta da casa de Harris e quem estava envolvido. Os eventos se desenrolam no complexo residencial Norman Heights, localizado na cidade de Norman, estado de Oklahoma. Este bairro era um exemplo típico de subúrbio americano. As casas principalmente de tijolo construídas segundo um plano uniforme. Cada uma tinha um terreno cuidado com gramado bem mantido, cerca padrão e entrada para o carro. O ambiente aqui sempre parecia previsível e calmo. Os vizinhos se conheciam pelos nomes, se comunicavam em reuniões e se ajudavam mutuamente em pequenos assuntos domésticos. À noite, as ruas ganhavam vida. Alguém passeava com cachorros, alguém saía para correr e alguém simplesmente sentava na varanda com uma xícara de café. O nível de criminalidade no bairro era baixo. Os policiais vinham a Norman Heights raramente, e principalmente por pequenos problemas. Alguém reclamava de festa barulhenta. Alguém tinha a bicicleta roubada. Às vezes, registravam conflitos domésticos. Tudo isso criava uma sensação de segurança. Para os moradores locais era habitual dizer: aqui nunca acontece nada sério. Precisamente por isso, a tragédia que aconteceu depois foi percebida como algo inacreditável. Mas se observarmos atentamente o quadro, os primeiros sinais alarmantes começaram a aparecer muito antes de outubro. Na primavera de 2023, começaram a chegar queixas à delegacia de polícia. Primeiro, uma família relatou o desaparecimento de seu gato. Uma semana depois, outra fez o mesmo. Depois, uma terceira. As queixas sobre desaparecimentos de animais domésticos se tornaram recorrentes, mas ninguém conectava isso em um quadro único. Os policiais registraram as ocorrências no livro e não deram grande importância. Os relatórios indicavam que os animais poderiam simplesmente ter fugido. Naquele momento, ninguém pensava que esses desaparecimentos estavam relacionados a algo mais sério. O próximo sinal chegou no verão. Em um container de lixo perto da escola, o lixo pegou fogo.
Quando os bombeiros apagaram as chamas, descobriu-se que lá estavam queimando brinquedos de plástico. Alguns objetos foram completamente carbonizados, mas entre os restos podiam-se ver peças metálicas. Para a polícia, isso parecia uma travessura de vândalos. O incidente foi fechado rapidamente, sem abrir investigação separada. Todos esses eventos naquele momento pareciam dispersos. O desaparecimento de animais era percebido como uma série de casos domésticos, e o incêndio do container foi atribuído a adolescentes que decidiram se divertir. Entre os casos na delegacia nem sequer faziam paralelos. Mas foi precisamente nesses detalhes que depois começaram a ver os primeiros sinais de que o que acontecia em Norman Heights não era casual. Os vizinhos descreviam a vida no bairro como absolutamente tranquila. Uma das moradoras disse: "Eu podia tranquilamente deixar a porta destrancada e ir fazer compras e nem me ocorria pensar que isso era perigoso." Outro homem lembrava: "O incidente mais sério que temos é quando os adolescentes faziam barulho depois de um jogo de futebol." Para a polícia, Norman Heights era uma zona onde não se esperavam problemas. Precisamente por isso, o que aconteceu na casa da Sra. Harris se tornou um momento decisivo. Foi o primeiro crime grave na história do complexo. O que antes era percebido como um lugar seguro e familiar, de repente se revelou o ponto onde começou uma cadeia de eventos que mudou a vida de muitas pessoas. O próximo passo em nossa história é o momento quando a polícia se confrontou pela primeira vez com o quadro real do incidente e começou a reunir os primeiros fatos em uma investigação unificada. Qualquer história semelhante tem seu ponto de partida e está sempre relacionado às ações mais simples em aparência. Os policiais começam com o elementar. Fixam o endereço, horário do incidente, chamam patrulhas adicionais e médicos. Mas o mais importante é a primeira inspeção do território. Os agentes vão de casa em casa ao redor do local do incidente, tocam campainha, conversam com pessoas que vivem literalmente do outro lado da parede ou do outro lado da rua. Todos os depoimentos são registrados no protocolo, mesmo se tratando de detalhes aparentemente insignificantes. Alguém ouviu ruído, alguém notou luz na janela, alguém viu um carro conhecido. Em tais detalhes, às vezes se escondem as pistas mais importantes. Paralelamente, é elaborada uma lista de contatos da vítima. Isso significa que os investigadores verificam as últimas ligações, correspondências, anotam com quem ela se comunicava mais frequentemente. Entram no caso todos os nomes, parentes, colegas, vizinhos, conhecidos casuais. Tal lista geralmente se expande rapidamente. Dezenas de sobrenomes, diferentes endereços, diferentes conexões. Mas é precisamente ela que permite delimitar o círculo de pessoas que podem saber algo ou estar envolvidas. Ao final do primeiro dia, a investigação já tinha uma lista impressionante para interrogatórios. É rotina, mas nenhuma investigação prescinde dela. Aqui se manifestou o primeiro sinal importante. Vários vizinhos contaram que nas últimas semanas haviam ouvido mais de uma vez discussões altas entre a Sra. Harris e seu sobrinho. Segundo eles, o conflito quase sempre se resumia a dinheiro. O homem pedia ajuda financeira e a mulher recusava, o que causava escândalos. Nesse contexto, descobriu-se que o sobrinho tinha realmente dívidas sérias. Documentos oficiais confirmavam seus problemas com créditos e empréstimos frequentes. Para a investigação, isso parecia extremamente lógico. Se há crise financeira, há também motivo. Essas informações imediatamente distinguiram o sobrinho entre as outras figuras na lista. Ele se revelou o único que tinha não apenas contato pessoal com a mulher, mas também um motivo compreensível e tangível para conflito. Nos materiais daquele período pode-se encontrar a formulação: as circunstâncias indicam a presença de interesse ganancioso. Os investigadores consideraram que precisamente esta versão requeria verificação prioritária. Após a análise dos depoimentos e fatos, a polícia decidiu dar ao sobrinho status especial: pessoa de interesse. Esta é uma formulação jurídica usada quando uma pessoa ainda não é suspeita, mas suas ações ou circunstâncias de vida despertam atenção elevada. Para essa investigação, isso significava uma coisa: a primeira direção séria de verificação se tornava a versão de ataque com objetivo de lucro.
Nos protocolos daquele período, esta versão está descrita com extrema clareza. A lógica parecia férrea. Dívidas, conflitos constantes, discussões emocionais e motivo óbvio. Tudo se compunha em um quadro compreensível. Os investigadores se concentraram no trabalho com esta linha. Naquele momento, ninguém poderia supor que isso era apenas o primeiro passo em uma longa cadeia que levaria a conclusões completamente diferentes. Assim, a investigação fez sua primeira parada. A versão de crime ganancioso cometido por parente. Mas no futuro, precisamente esta certeza jogaria seu papel, quando novos fatos forçariam a investigação a mudar de direção e buscar mais longe. Aqui entram em ação os criminalistas. Suas ações à primeira vista parecem monótonas e até rotineiras, mas é precisamente este trabalho que determina como será a investigação posterior. O exame começa com as coisas mais óbvias. Fixam-se portas, janelas, fechaduras. Cada detalhe é fotografado, sendo de diferentes ângulos, para poder depois, na análise, reconstruir o quadro completo. A porta de entrada é fotografada tanto aberta quanto fechada. Em primeiro plano fixam-se as maçanetas, fechaduras, dobradiças. Depois a atenção se volta para objetos que se encontram no hall de entrada. Poeira, manchas, marcas de sapatos. Tudo isso é cuidadosamente registrado no protocolo. Então o trabalho se transfere para dentro. Os criminalistas examinam tapetes, coletam amostras de móveis estofados, prestam atenção até em detalhes como embalagens deixadas na mesa ou xícara meio bebida. Tudo isso se compõe em um conjunto integral de dados, marcas, amostras, fotografias, esquemas. Cada achado recebe seu número para que depois não surja confusão. No resultado se forma um protocolo de exame do local do incidente, e já este único documento pode ocupar dezenas de páginas. Ele fixa cada detalhe, desde a localização de uma cadeira na sala até o estado da fechadura na porta de entrada. É precisamente em tais detalhes que depois se constroem as versões da investigação. Sim, e isso se revelou um momento extremamente importante. Na trilha que levava à casa, os criminalistas notaram uma pegada de sola. A terra, após chuva recente, estava mole e a marca ficou nítida. No início, ninguém deu importância especial. Tais marcas podem ser casuais e poderiam pertencer a qualquer transeunte. Mas os especialistas decidiram fixá-la, por precaução. A pegada foi fotografada usando régua graduada, fizeram várias fotos em ângulo, depois tiraram molde de gesso para preservar o relevo exato. Já naquele momento ficou claro que por esta pegada seria possível determinar não apenas o tamanho do calçado, mas também peculiaridades do desgaste. Tais pequenas irregularidades e rachaduras na sola às vezes permitem relacionar uma marca com um par específico de sapatos. Quando os resultados da perícia chegaram à administração, os investigadores receberam uma reviravolta inesperada. Os peritos indicaram claramente: a pegada pertencia a calçado de tamanho pequeno, não correspondia a um homem adulto. Além disso, a forma e profundidade da marca indicavam que este calçado era leve, sem os reforços característicos próprios de modelos adultos. O molde coincidia por parâmetros mais com tênis que geralmente usam adolescentes. E isso se tornou a primeira contradição séria no caso, pois a versão inicial havia sido construída ao redor de um adulto com motivo compreensível, o parente que tinha dívidas e conflito com a falecida. Todos os fatos pareciam lógicos: motivo, possibilidade, benefício potencial. Mas a pista obtida como resultado da perícia destruía a coerência desta versão. O motivo apontava para um adulto e a marca falava de algo completamente diferente. A partir deste momento, a investigação deixou de ser linear. A polícia compreendeu que o caso não se limitaria a uma simples verificação de parentes próximos e seus álibis. Apareceu a necessidade de considerar um círculo mais amplo de versões, incluindo aquelas que inicialmente pareciam pouco realistas. E precisamente esta contradição, motivo adulto contra a pista adolescente, se tornou o ponto-chave a partir do qual a investigação avançou mais longe. Segundo as regras estabelecidas em situações similares,
Uma pessoa com o maior número de coincidências por motivo e circunstâncias não pode ficar sem atenção. O sobrinho da vítima se encontrou no centro das atenções imediatamente após os interrogatórios dos vizinhos, que contaram sobre suas dívidas e relações tensas com a tia. Os policiais decidiram levá-lo à delegacia para interrogatório oficial. Este é um passo padrão. Mesmo se a culpa ainda não está provada, qualquer pista deve ser verificada o mais minuciosamente possível. Ele foi levado à sala de interrogatório. Ambiente com paredes brancas, câmera no canto e microfones que fixam cada detalhe da conversa. Estiveram presentes 2 investigadores. Um conduzia o protocolo e esclarecia detalhes, outro observava reações e fazia perguntas diretas. A atmosfera era profissional, sem pressão, mas formal. Cada palavra era fixada, e de sua precisão dependia a direção de toda a investigação. É precisamente em tais momentos que frequentemente se revelam contradições que ou reforçam suspeitas ou as eliminam completamente. Assim começou o procedimento de interrogatório oficial. Quando lhe propuseram explicar onde se encontrava na noite do incidente, o sobrinho imediatamente estabeleceu sua posição. Ele negou categoricamente qualquer participação no ataque. Além disso, declarou ter um álibi concreto. Segundo suas palavras, no dia do incidente foi ao shopping Sooner Mall. Lá encontrou um amigo, entrou no cinema e depois se dirigiu a uma das lojas de mantimentos onde fez uma pequena compra. Para reforçar suas palavras, até especificou o nome da loja e descreveu a localização do caixa onde pagou. Os investigadores imediatamente prestaram atenção aos detalhes. O local indicado, cinema e lojas, tudo isso eram territórios equipados com câmeras de videovigilância. Além disso, no caso de compra, deveriam se conservar dados de transação por cartão bancário ou recibo. Seu relato estava composto de tal forma que a verificação se tornava questão de técnica. Mas ao mesmo tempo se mantinha o suspense. Uma pessoa com motivo evidente apresentou um álibi que à primeira vista parecia convincente. A investigação precisava verificar suas palavras. Para isso era necessário solicitar gravações das câmeras do shopping, interrogar funcionários da loja e cinema, além de conferir dados de operações bancárias. Se ao menos um dos elos de sua história se confirmasse, a suspeita em relação a ele se enfraqueceria consideravelmente. Se ao contrário se descobrissem divergências, a versão de seu álibi ruiria, e então ele permaneceria como principal suspeito. Dessa forma, diante dos detetives se apresentou uma nova etapa de trabalho. A versão principal, assassinato por ganância cometido por parente, parecia lógica e compreensível, mas a pista na forma de marca de calçado pequeno encontrada na casa já sugeria possível contradição. Agora tudo dependia da verificação do álibi do sobrinho. Este passo deveria mostrar se realmente ele se encontrava no shopping no momento do incidente, ou se suas palavras eram apenas tentativa de se esconder atrás de história conveniente. A investigação avançava, e precisamente esta verificação deveria determinar se o sobrinho permaneceria no status de principal suspeito ou se a atenção da polícia se voltaria para outra figura. Como se verifica um álibi na era digital, quando cada ação de uma pessoa deixa uma cadeia de pequenas, mas importantes marcas? Precisamente esta pergunta se tornou principal para os investigadores quando receberam os primeiros depoimentos do sobrinho. De um lado, ele tinha um motivo compreensível: dívidas, conflito com a tia, possível briga por dinheiro. De outro, ele insistia que no momento do ataque se encontrava no shopping. A verificação de tais declarações é prática padrão, mas aqui ela adquiriu significado especial, pois se tratava da versão principal na qual se apostava desde o início. A primeira etapa da verificação foram as gravações das câmeras de vigilância. O Shopping Sooner Mall é um grande edifício onde as câmeras estão instaladas praticamente a cada passo. Nas entradas centrais, nas portas laterais, dentro dos corredores, perto da loja de mantimentos, na zona de estacionamento. Os investigadores solicitaram todos os materiais da noite do incidente. A revisão levou horas. Os detetives rebobinavam a gravação, paravam em cada quadro, verificavam o horário exato. E eis o resultado. Na gravação de uma das câmeras se vê como o sobrinho entra pela entrada principal. No quadro se fixa seu rosto, roupa, modo de andar.
Na parte inferior da tela se mostra data e horário. Tudo coincide com aquela noite. Isso se tornou a primeira prova sólida de que suas palavras não podiam simplesmente ser descartadas como desculpa. Mas um só vídeo não é suficiente. A câmera podia mostrar sua entrada no edifício, mas ninguém garantia que após alguns minutos ele não o abandonou, chegou ao bairro de Harris e não teve tempo de voltar. Para essa investigação era importante excluir tal possibilidade. Por isso, continuaram buscando confirmação independente. O próximo passo: transações bancárias. Uma pessoa comum raramente passa uma noite no shopping sem deixar rastro digital. Compras, saque de dinheiro, uso de cartões em cafés. Foi feita a solicitação a lojas e bancos que atendem clientes neste complexo comercial. O resultado não se fez esperar. Foi encontrado um recibo em loja de eletrônicos. O horário da compra coincidia com o período-chave quando ocorreu o ataque a Harris. A mercadoria era simples, pequeno acessório para telefone. Mas foi precisamente este fato que jogou um papel. O vendedor, interrogado depois pela polícia, se lembrou do momento da transação. Ele notou que o cliente fez perguntas por muito tempo, escolheu o modelo, se demorou na vitrine. Dessa forma, apareceu no caso mais uma confirmação. A pessoa se encontrava fisicamente dentro do shopping e não no complexo residencial. Agora, a investigação tinha duas fontes independentes: gravação de vídeo e transação financeira. Juntas, elas criavam o chamado álibi de ferro. Isso não era apenas insinuação ou coincidência indireta, mas fatos que eram impossíveis de refutar. Para a polícia, isso significava uma coisa: a versão do crime ganancioso por parte do parente ruiu completamente. No nível jurídico, reconsideraram seu status. Se no início ele figurava como pessoa de interesse, após a verificação foi excluído da lista de suspeitos. Nos protocolos apareceu formulação clara: suspeita não confirmada, álibi verificado e confirmado. Para a família Harris, isso foi um golpe. Estavam certos de que precisamente ele poderia estar envolvido. Para a polícia, isso se tornou retorno ao ponto inicial, quando a versão que parecia mais lógica deixou de existir. Mas a investigação não podia parar. No contexto da versão que ruiu, toda a atenção se voltou para o que antes era considerado detalhe secundário. Tratava-se da pegada de sola encontrada perto da casa da vítima. Então isso parecia pista menor, mas agora a marca se tornou a única pista. A peculiaridade era que a pegada pertencia a calçado de tamanho pequeno. Os peritos imediatamente a designaram como adolescente. A partir deste momento, mudou a direção da investigação. O motivo principal relacionado ao parente adulto e dívidas desapareceu. Restou apenas estranha pista que contradizia a lógica inicial do caso. A investigação precisava seguir caminho mais complexo. Descobrir a quem poderia pertencer este calçado e como esta pessoa apareceu por perto no momento da tragédia. Precisamente esta marca se tornava agora centro das atenções, abrindo nova linha de investigação e mudando toda a percepção do ocorrido. Como encontrar uma pessoa com sapatos de tamanho determinado em todo um bairro residencial? Esta pergunta se tornou chave para os investigadores após a versão inicial com o sobrinho ser fechada. Em suas mãos restava apenas a marca da sola, feita evidentemente não por um adulto. Mas mesmo isso era suficiente para continuar a busca. Nas condições do bairro Norman Heights, que era considerado próspero, seguro e praticamente desprovido de criminalidade, esta tarefa parecia como procurar agulha no palheiro. No entanto, era impossível parar. Os investigadores decidiram voltar ao método testado por décadas: as conversas diretas com vizinhos, mas agora já com outra formulação de perguntas. Anteriormente, logo após o incidente, os interrogatórios dos moradores tinham caráter geral. Perguntavam sobre possíveis conflitos, sobre quem viu a vítima pela última vez, quem passou pela casa dela à noite. Nada significativo isso deu na época. Agora o acento se deslocou. Os detetives faziam pergunta direta: alguém não notou comportamento estranho entre jovens moradores ou algo que saía do quadro habitual do pátio? E já as primeiras conversas mostraram que a direção estava bem escolhida.
As pessoas começaram a se lembrar do que antes não consideravam importante, e inesperadamente os depoimentos de diferentes vizinhos começaram a convergir. Em várias casas ao mesmo tempo soou o mesmo sobrenome: Lewis. Os moradores se lembravam de uma família que se mantinha à parte. Os adultos quase não se comunicavam com os vizinhos, e seu filho, segundo palavras de testemunhas, se comportava de forma fechada. Frequentemente se encontrava sozinho e parecia como desligado de tudo o que acontecia ao redor. Um dos vizinhos disse: ele sempre andava sozinho. Olhava para o chão, não cumprimentava. Podia aparecer nos lugares mais inesperados. Tais características ainda não o tornavam culpado, mas o fato de que pessoas diferentes, independentemente umas das outras, apontavam para uma só família era sinal para a polícia. O nome que apareceu pela primeira vez nos materiais do caso: Ryan Lewis. No momento dos eventos, ele tinha cerca de 12 anos. O descreviam como silencioso, que evitava outros, às vezes sentado por muito tempo na varanda ou vagando pelo terreno baldio perto da escola. Vários vizinhos notavam que ele raramente participava de jogos comuns e mais frequentemente observava de lado. Alguém dizia que seu olhar era perdido ou inquietante. Tudo isso podia ser simples peculiaridades de caráter, mas em conjunto com a marca encontrada, tais testemunhos começavam a jogar papel. Os investigadores foram mais longe. Começaram a comparar os relatos com pequenos incidentes já conhecidos. E aí se abriram novas coincidências. Um dos moradores informou que viu Ryan no dia quando nos contêineres de lixo se queimaram restos de brinquedos. Então isso parecia travessura adolescente comum. Outro vizinho se lembrou que precisamente ele vagava pelo pátio no momento quando na família Sanders desapareceu o gato. E novamente. Então não prestaram atenção nisso, mas na nova perspectiva tais detalhes pareciam diferentes. Obtinha-se cadeia de conexões indiretas. Marca de calçado coincidindo com tamanho adolescente. Introversão e alienação no comportamento. Menções regulares de sua presença perto de pequenos incidentes que naquele momento pareciam casualidades. Tudo isso não dava prova sólida, mas formava base para a nova versão. Na criminalística, tais coincidências são chamadas de pano de fundo, que ajuda a investigação a construir direção. Nesta etapa, Ryan Lewis caiu oficialmente no campo de visão da polícia. Por enquanto não era acusado, nem sequer suspeito no sentido jurídico. Mas seu nome pela primeira vez se encontrou nos protocolos como figurante para verificação. É precisamente a partir deste momento que a investigação começou a se desenvolver em nova direção, onde cada detalhe, cada episódio do passado agora recebia peso completamente diferente. Adiante estava o mais importante: verificar se existia conexão direta entre as pistas disponíveis e esta pessoa. E precisamente aqui, a investigação deveria dar o próximo passo, partindo das coincidências indiretas já encontradas. Para transformar rumores e testemunhos indiretos em base legal para ações, a polícia precisava passar por procedimento jurídico claro. Nos SNUA, isso parece bastante rigoroso. Mesmo se os vizinhos nomeiam um sobrenome, mesmo se as suspeitas parecem óbvias, para a busca é necessário mandado. Sem ele, qualquer prova encontrada não terá força jurídica. Por isso, os detetives do condado começaram a reunir pacote de documentos. Nele entrou tudo que já estava em mãos. Depoimentos repetidos de vizinhos que mencionavam a família Lewis. Informações de que precisamente Ryan foi visto perto de locais onde ocorriam pequenos incidentes como desaparecimento de animais e incêndio no minuetos, container de lixo. Mas a coincidência do tamanho da marca de calçado fixada perto da casa de Harris. Este complexo de fatos se revelou suficiente para que o promotor apoiasse a solicitação e apresentasse os materiais ao juiz. O Tribunal do Condado de Cleveland examinou a petição em procedimento acelerado. Tais casos exigem rapidez. Há risco de que as pistas sejam destruídas ou transferidas. No resultado, o documento foi assinado, e já na manhã do dia seguinte, o grupo investigativo se dirigiu ao endereço da família Lewis. A visita começou oficialmente. Os policiais apresentaram um mandado, fixaram o horário de chegada e procederam ao procedimento padrão. Para observadores externos, tudo parecia rotineiro. No pátio do complexo havia carros. Os vizinhos se ocupavam de seus assuntos.
Mas precisamente neste momento ocorria o que deveria determinar a direção posterior da investigação. A busca sempre é realizada segundo o algoritmo testado. Primeiro são verificados cômodos comuns: sala, cozinha, garagem. Na casa Lewis tudo parecia bastante típico. Móveis, eletrodomésticos, nada suspeito. Mas os operativos sabiam que os achados-chave mais frequentemente se escondem em quartos pessoais. Precisamente por isso, a atenção se concentrou no quarto de Ryan. Visualmente era um quarto adolescente comum. Livros, cadernos, computador, algumas coisas espalhadas. No entanto, o protocolo exige não se basear na primeira impressão. Cada prateleira, cada gaveta é verificada e fixada. Quando os agentes chegaram ao armário, o olhar imediatamente foi atraído por uma mochila escura colocada na prateleira inferior. A coisa parecia cotidiana, mas sua localização pareceu estranha. Estava cuidadosamente escondida, como se tivesse sido especialmente afastada dos olhos. Segundo a instrução, a mochila foi trazida à mesa, fixada em foto e aberta na presença de testemunhas. Dentro havia objetos habituais: cadernos, lápis, algumas coisas pequenas. Mas entre eles havia um pequeno embrulho envolvido em tecido. Ao desenrolar o tecido, os policiais viram uma joia, fina corrente com pingente. No relatório foi anotado: objeto feminino com evidentes sinais de uso. Não era uma coisa nova de loja. O metal havia escurecido. O pingente tinha arranhões característicos que aparecem apenas após anos de uso. Os agentes imediatamente compreenderam que tal achado não podia se explicar por casualidade. As ações posteriores foram estritamente regulamentadas. A corrente foi confiscada, embalada em saco separado e inscrita no protocolo. Mas só o fato do confisco é pouco. Para transformar a coisa em pista, é necessário confirmar sua pertença. Para isso, a investigação convidou a filha da mulher falecida. O procedimento transcorreu oficialmente, em sala separada, na presença de testemunhas e advogado. Mostraram a joia à jovem. Ela a reconheceu sem hesitação. A corrente pertencia à sua mãe e ela a usava quase todos os dias. No protocolo foi feita a anotação: reconhecimento realizado, pertença confirmada pela parente. A partir deste momento, a corrente deixou de ser simplesmente achado. Agora era uma coisa que ligava diretamente à casa da família Lewis, a vítima. Tal objeto era impossível explicar por coincidência. Não era calçado, que pode ser similar em muitos. Era coisa pessoal, tendo dono concreto. E ela se encontrava escondida no quarto do menino. Dessa forma, a investigação deu passo brusco para frente. De insinuações indiretas e conversas, a investigação passou à prova material. E foi precisamente isso que mudou o curso do caso. A partir deste momento, a polícia deveria se concentrar em estabelecer de que maneira a joia chegou a Ryan e que papel ele jogou nos eventos de outubro. Quando a investigação tem as primeiras pistas, isso sempre é percebido como grande avanço. Mas na realidade, qualquer achado, seja coisa, pegada ou marca de sapato, por si só, não tem força jurídica. No interrogatório podem se expressar suposições, mas no tribunal não funcionam. Lá são aceitos apenas fatos confirmados por perícias. É precisamente por isso que, após a busca e confisco de coisas, os especialistas fizeram o que sempre se faz em casos similares. Compuseram atas, fixaram cuidadosamente cada pista e as enviaram a investigações laboratoriais. É procedimento padrão, mas é precisamente ele que permite transferir a história da área de suposições à esfera do provado. A corrente com pingente encontrada na mochila foi enviada ao Departamento de Perícias Genéticas. Antes de começar o trabalho, os criminalistas fizeram série de fotografias do objeto em diferentes ângulos, fixaram seu estado no protocolo, mencionaram até pequenos arranhões e sujeira. Depois colocaram a joia em saco estéril e só após isso, os especialistas procederam à coleta de amostras. Para isso, usaram tampões de algodão com os quais coletaram partículas microscópicas da superfície do pingente e elo da corrente. No laboratório, tais amostras passam por processo complexo de extração de DNA. A metodologia permite encontrar material genético mesmo quando é extremamente pouco.
Neste caso, os peritos descobriram na corrente vestígios de células epiteliais, restos de pele invisíveis ao olho. Os compararam com amostras de controle que tomaram antecipadamente dos parentes. A coincidência se revelou completa. O perfil de DNA pertencia a Sophia Harris. Isso significava que a coisa realmente se encontrava com ela pouco antes do incidente. A formulação da conclusão soava claramente. O objeto se encontrava em contato direto com a vítima. Para a investigação, isso se tornou primeira prova sólida da conexão do quarto de Ryan com a vítima. Paralelamente, se conduzia trabalho com outro achado material-chave: os tênis. Sua sola foi fotografada. Foram tirados moldes tridimensionais e inscritos na base eletrônica. A tarefa principal dos peritos era compará-los com a pegada encontrada perto da casa de Harris. A comparação visual deu as primeiras coincidências: tamanho, forma do solado, profundidade do desenho. Mas para fixar definitivamente o resultado, os especialistas usaram programas computacionais de sobreposição de imagens. Aqui cada detalhe é importante. Mesmo se dois pares de sapatos do mesmo modelo e mesmo tamanho, cada um gradualmente adquire defeitos individuais: rachaduras, lascas, desgaste desigual. Neste caso, os peritos distinguiram várias peculiaridades únicas: desgaste no calcanhar direito, lasca na borda do solado e marca característica em forma de arco. Todos esses elementos estavam presentes tanto na sola dos tênis quanto na imagem da marca do local do incidente. A coincidência era tão precisa que os peritos excluíram probabilidade de erro. No protocolo apareceu a formulação: marca deixada por par concreto de calçado confiscado de Ryan Lewis. Dessa forma, a investigação recebeu 2 argumentos de peso. Primeiro, a corrente que reconheceu a filha da vítima, confirmada por perícia de DNA e indiscutivelmente pertencente a Sophia. Segundo, a pegada de calçado junto à sua casa coincide com os tênis encontrados no suspeito. Juntos, esses fatos se compunham em sistema coerente, onde as palavras dos vizinhos e rumores sobre comportamento estranho não tinham mais importância decisiva. Agora, a polícia tinha conjunto de provas científicas que era impossível atribuir à coincidência. Esses resultados mudaram o curso do caso. Se antes no centro das atenções se encontravam diferentes versões, desde conflito familiar até motivo ganancioso do sobrinho, após as perícias o foco se deslocou definitivamente. Agora, a tarefa da investigação não consistia em buscar suspeito, mas em reconstruir o quadro dos eventos. Como exatamente ele agiu quando apareceu perto da casa de Harris e o que aconteceu depois? Precisamente esta etapa da investigação se tornaria o próximo passo. Quando as perícias fixaram as pistas em documentos oficiais e a investigação obteve base factual séria, chegou nova etapa: trabalho com o entorno próximo do suspeito. Desta vez, a atenção se transferiu completamente para os pais de Ryan. Foram chamados à delegacia não como acusados, mas como testemunhas, para que dessem explicações a respeito das coisas encontradas. Mas mesmo este status era pesado para eles. Desde o início percebiam o próprio fato das suspeitas como tragédia pessoal e tentavam com todas as forças mostrar que se tratava de algum erro. No gabinete de interrogatório, a atmosfera estava tensa. Os pais entraram juntos com agitação notável, mas também com preparação interna para defender o filho. Não tiveram possibilidade de pensar estratégia complexa, por isso suas respostas foram emocionais, mas previsíveis. Em primeiro lugar, tentaram explicar o achado, a corrente descoberta na mochila. Segundo sua versão, Ryan poderia simplesmente tê-la encontrado na rua ou em algum lugar perto da escola. Ele frequentemente traz para casa algumas coisas que estão jogadas na estrada. É hábito infantil habitual, explicou a mãe. Esta versão soou como tentativa de transferir pista séria para a categoria de casualidade doméstica. Depois a conversa passou à marca de calçado. Aqui os pais fizeram ênfase na massividade e padrão. Segundo suas palavras, tênis similares há em muitos adolescentes no bairro, e seria erro fazer conclusão sobre participação apenas na base de um modelo. Repetiram várias vezes esta ideia, procurando enfatizar que coincidência era possível e não tinha força probatória. Todas essas palavras foram registradas no protocolo.
Para a investigação, tais explicações são habituais. Nesta etapa, os pais frequentemente tentam encontrar quaisquer argumentos, mesmo os mais fracos, para afastar suspeitas de sua criança. É importante notar que formalmente seus depoimentos são levados em conta, mas obtêm seu verdadeiro valor apenas após comparação com fatos. E os fatos coletados pelos criminalistas já naquele momento pareciam muito mais convincentes que as palavras. Os resultados das perícias riscavam a linha de defesa da família. A corrente continha DNA de Sofia. Isso significava que ela não podia ter sido encontrada muito antes do incidente ou casualmente recolhida na rua. O contato da joia com a dona foi direto e confirmado. Quanto ao calçado, aqui os peritos apresentaram um relatório completo. Sobreposição digital da marca fixada no local do incidente sobre as pegadas da sola dos tênis de Ryan coincidiu segundo série de sinais únicos. O desgaste no calcanhar, rachaduras características e inclinação da sola correspondiam completamente à marca. Tal nível de coincidência exclui casualidade. No resultado, a investigação chegou à conclusão unívoca. As explicações dos pais têm caráter subjetivo e não resistem à verificação sobre fundo de dados científicos. Suas palavras foram oficialmente reconhecidas como não convincentes, e a versão de achado casual ou massividade do calçado excluída como inconsistente. A tentativa de distrair a atenção das pistas-chave não trouxe resultado. Ao contrário, sua posição apenas reforçou a impressão de que a família se esforçava por todos os meios para proteger Ryan da investigação, mesmo quando os fatos indicavam na direção oposta. Para a investigação, isso se tornou mais uma confirmação. A linha de defesa se construía sobre emoções e não sobre realidade. Dessa forma, esta etapa do caso terminou com que os pais formalmente permaneceram testemunhas, mas seus argumentos perderam peso. A investigação, por sua vez, deu passo mais longe. Agora o acento se deslocava exclusivamente ao próprio Ryan e sua possível participação. Pela frente estava a etapa onde cada novo fato se tornava parte do quadro inteiro que se formava ao redor do principal figurante. Quando os operativos terminavam a busca na casa da família Lewis, muitos deles já consideravam que as pistas mais importantes estavam coletadas. As coisas haviam sido embaladas, o protocolo quase terminado. Mas é precisamente em tais momentos, quando parece que tudo já é conhecido, que acontecem achados que mudam cardinalmente o curso do caso. Na prateleira superior no quarto do suspeito havia pilha de cadernos e materiais escolares. Entre eles se distinguia capa grossa, riscada, mas cuidadosamente fechada com elástico. À primeira vista, isso parecia caderno comum para lições de casa ou anotações. Mas bastou abrir algumas páginas para que ficasse claro. Diante da polícia, não simplesmente caderno, mas chave potencial para decifrar todo o caso. Revelou-se ser diário pessoal. Tais achados para os criminalistas sempre têm peso especial. Diferentemente de pistas materiais como corrente ou calçado, diário pode revelar motivos e estado interno de pessoa, mostrar o que acontecia em sua cabeça no período antes dos eventos. Por isso, o documento imediatamente foi confiscado, lacrado e enviado ao laboratório para análise. Já nesta etapa, os detetives compreendiam. Precisamente aqui, podiam encontrar explicação para o que até agora permanecia na sombra. O conteúdo do caderno se revelou muito mais inquietante do que qualquer um esperava. As primeiras páginas pareciam bastante neutras. Lá havia listas de afazeres, notas curtas como verificar terreno baldio, observar à noite, mas quanto mais os peritos avançavam pelas datas, mais surgiam perguntas. Nas anotações encontravam-se descrições de experimentos, esquemas com designação de pátios, setas indicando rotas, horário quando era melhor sair de casa. A atenção especial dos especialistas atraíram coincidências entre datas das anotações e eventos no bairro. Assim, em maio se fixavam estranhas notas que coincidiram com queixas dos vizinhos sobre desaparecimento de animais domésticos. Em julho, apareceu no diário desenho de container de lixo com inscrição Fogo. Precisamente neste tempo, na pracinha perto da casa, fixaram um incêndio onde depois encontraram restos queimados de brinquedos. E em outubro, alguns dias antes do ataque à vizinha, nas anotações apareceram planos onde no esquema estavam marcadas casas e entradas, incluindo o endereço de Harris.
Os peritos notaram que essas anotações mostravam escalada. Se no início se tratava de observações e ações inofensivas em aparência, com o tempo as notas se tornavam cada vez mais detalhadas e inquietantes. O diário não simplesmente fixava pensamentos, mas criava sensação de preparação e planejamento. Isso não se podia explicar por interesse casual ou fantasia. Tudo parecia sistemático, passo a passo. Algumas páginas eram especialmente reveladoras. Lá se podiam ver esquemas do terreno baldio atrás da escola Norman Middle School, com pontos e setas marcados. Precisamente lá, meses depois, a polícia descobriu restos de animais. Tal coincidência parecia precisa demais para ser casualidade. Para a investigação, isso significava que o diário não apenas refletia pensamentos do suspeito, mas estava diretamente relacionado a eventos reais. Após estudo do conteúdo, a investigação não teve dúvidas. Este caderno representava a pista completa, mas para que tivesse força jurídica era necessário confirmar a autoria. Para isso, foi designada a perícia grafológica. Os especialistas compararam anotações do diário com letra em cadernos escolares e documentos oficiais de Ryan Lewis. O estudo incluiu análise de inclinação de letras, erros característicos, pressão sobre papel. O resultado foi unívoco: autor do diário e suspeito, uma só e mesma pessoa. Este fato mudou a percepção de toda na história. Até este momento, os pais podiam afirmar que as coisas encontradas chegaram a seu filho casualmente, que a corrente podia ter sido apanhada na rua e o calçado coincidir com o alheio. Mas o diário era impossível explicar de maneira similar. Ele refletia mundo interno, anotações próprias, suas observações e ações pessoais. Era a prova que excluía quaisquer conversas sobre casualidade. Dessa forma, a versão de que o ocorrido podia ser concurso casual de circunstâncias desmoronou definitivamente. O diário mostrou que por trás de toda a cadeia de eventos estava sistema. Havia planejamento, intenções e passos que se seguiram um após outro. Para essa investigação, isso significava nova etapa. Agora não se tratava simplesmente de coincidências, mas de provas diretas de intenção. Este achado fez do figurante do caso o centro principal da investigação. A investigação precisava desvendar detalhes. O que exatamente ele planejava? Que eventos estavam refletidos nas anotações? E como se relacionavam com a tragédia? O diário se tornou pista decisiva que mudou o curso do caso e impulsionou os policiais a construir quadro completo do que acontecia. Quando a investigação reúne todas as pistas, chega momento que é impossível evitar. Em determinada etapa da investigação, já não se pode deixar o figurante do caso de lado. É necessário apresentar-lhe os fatos e ouvir reação. Precisamente isso aconteceu aqui. Foi designado interrogatório oficial, tudo em estrita conformidade com o procedimento, em sala especialmente equipada, sob gravação, na presença de advogado e especialista psicólogo atraído. Esta formalidade era necessária porque em jogo estava não simplesmente investigação, mas destino de pessoa, ainda que muito jovem. O interrogatório começou calmamente. O detetive que conduzia o caso inicialmente usou o protocolo padrão: estabelecimento de identidade, fixação de direitos, explicação de que conversa transcorria no marco de investigação criminal. Mas tudo isso era apenas introdução, preparação para a parte principal. Logo seguiram perguntas concretas. Primeiro, neutras. Onde se encontrava em tempo determinado? Do que se ocupava? Com quem contactou? O suspeito respondia em monossílabos, sem detalhes. Frequentemente desviava o olhar. Já isso chamava a atenção. Não explosões emocionais, não protesto, mas precisamente fechamento e distanciamento. Depois o detetive passou às pistas. Primeiro se falou sobre marca de calçado descoberta no local do incidente. Os investigadores puseram na mesa a tabela fotográfica com sobreposição de pegada de sola e fotos de tênis confiscados na casa. A coincidência era evidente. Reação ao apresentado. Ausência de qualquer emoção. Nem surpresa, nem indignação, nem tentativa de se explicar. Apenas silencioso. Não sei.
após o que o suspeito se fechou em si mesmo ainda mais forte. Depois seguiu o próximo passo: demonstração da corrente com pingente. Este objeto tinha conexão direta com vítima, e seu achado na mochila do suspeito era momento-chave. O detetive expressou resultados de análise de DNA confirmando pertença da joia, mas mesmo a isso, o figurante não deu nenhuma reação convincente. Não começou a negar, não começou a inventar justificativas, apenas declaração seca. Eu a encontrei, mas há perguntas esclarecedoras, onde exatamente e quando, já não seguiram respostas. O momento mais pesado foi conversa sobre diário. Os peritos haviam preparado cópias de páginas com esquemas e anotações características. O detetive as mostrou sucessivamente, apontando coincidências de datas com eventos no bairro. Este momento pode ser chamado culminação do interrogatório. Em qualquer outra situação, a pessoa teria começado a se defender, buscar explicações, tentar negar. Mas neste caso, a reação foi a mesma: silêncio. O suspeito estava sentado imóvel, olhar baixo, nenhuma manifestação emocional. Para os investigadores, precisamente este distanciamento parecia o mais inquietante. O psicólogo presente no interrogatório anotou no protocolo: reação emocional mínima. Observa-se distanciamento dos fatos apresentados. Isso não se parecia com simples negação de culpa. Parecia que o figurante geralmente não se relacionava com a realidade do que acontecia. Na etapa final do interrogatório, o detetive fez pergunta direta: você está envolvido no ataque a Harris? Não seguiu resposta, nem afirmativa, nem negativa. O suspeito preferiu se calar. Juridicamente, isso parecia a realização do direito de não testemunhar contra si mesmo. Mas para a investigação, isso se tornou mais um momento importante. A ausência de reconhecimento significava que caso se construiria exclusivamente sobre provas materiais e perícias. Assim, terminou esta etapa. A investigação não obteve reconhecimento, não ouviu detalhes da boca do suspeito. Mas à disposição da polícia já havia provas materiais, conclusões periciais e diário. Tudo isso permitia avançar. Agora a história passava a novo nível. Pela frente estava tribunal, onde precisamente esses fatos, e não palavras, deveriam decidir desfecho do caso sonoro. O diário encontrado na casa dos Lewis por si só parecia assustador. Nele havia esquemas, notas, estranhas descrições e datas. Mas, para tribunal, tal material podia ser interpretado como invenção ou fantasias. Os juristas compreendiam perfeitamente. Sem confirmação por fatos reais, tais anotações arriscavam permanecer indiretas. Por isso, os investigadores começaram a estudar atentamente cada página e cada detalhe. E em uma delas, descobriram o que mudou o curso da investigação. No texto se mencionava terreno baldio perto da escola. O autor escrevia sobre experimento enterrado e deixava descrição esquemática. Junto a poste de iluminação, um pouco mais longe, monte de placas de concreto, não longe declive íngreme. Esses pontos de referência coincidiam com o lugar onde adolescentes do bairro raramente, mas ainda assim iam passear. Os investigadores compreendiam. Se as anotações se revelassem verdade, significava que não era simplesmente diário com fantasias, mas documento fixando ações reais. Foi formado grupo investigativo, obtida permissão para a saída. Ao terreno saíram criminalistas, funcionários da polícia e testemunhas. Cada movimento se fixava em vídeo e foto para excluir quaisquer dúvidas. O lugar se revelou abandonado. Grama alta, garrafas vazias, fogueira que aparentemente há muito tempo era usada por companhia de adolescentes, mas o olhar dos especialistas imediatamente se fixou nas coincidências. Realmente havia poste velho, perto um monte de placas de concreto, e um pouco de lado se via rastro de fogo. Tudo isso coincidia ponto por ponto com anotações no diário. As escavações começaram cautelosamente. Usaram pás, mas a camada superior era removida à mão para não danificar possíveis objetos. O solo estava compacto, mas já após algumas horas apareceram primeiros achados. A profundidade de algumas dezenas de centímetros descobriram pelos e ossos de tamanho pequeno. Foram encontrados restos não de um, mas de vários animais. Tudo se confiscava segundo regras.
em sacos, com marcação, com fixação no protocolo. Para a investigação foi momento sério. Anotações no diário começaram a se confirmar com pistas físicas. Após confisco, achados foram enviados ao laboratório. Os peritos receberam tarefa: realizar a análise completa, desde DNA até comparação de pelos. A investigação esperava resultados com interesse especial, pois precisamente eles deveriam pôr ponto na questão sobre a autenticidade do diário. Algumas semanas depois chegou o relatório. Nele se indicava: nos restos encontrados se conservaram rastros biológicos aptos para análise. Estudo de DNA realizado estabeleceu coincidência com o perfil de animal doméstico pertencente a vizinhos do complexo. Este gato figurava como desaparecido desde maio. A família se dirigiu a redes sociais, colou anúncios, mas buscas não deram resultado. Agora ficou claro que seu destino estava relacionado com esses mesmos experimentos descritos no diário. Este resultado teve importância chave. Ele relacionou em unidade todas as linhas da investigação: queixas sobre desaparecimentos de animais, anotações no diário e achados factuais. Para a investigação, isso foi avanço definitivo. Nenhuma fantasia abstrata, nenhum achado casual. Conexão direta entre palavras no caderno e eventos reais. A partir deste momento, o diário deixou de ser pista indireta. Se tornou prova completa, tendo vinculação direta ao caso. Os investigadores receberam cadeia lógica fechada, anotações textuais, lugar concreto, escavações, perícia biológica, pertença confirmada do encontrado aos vizinhos. Dessa forma, as pistas se compuseram em sistema. Agora a investigação tinha não apenas quadro do incidente e depoimentos coletados, mas também base material que relacionava o figurante com série de episódios. Este avanço convenceu definitivamente o Ministério Público. Caso podia ser transmitido ao tribunal. Tudo o que se requeria já se encontrava nas mãos da investigação. Quando a investigação se aproximou do acabamento lógico de seu trabalho, chegou aquele momento que esperavam todos os participantes do processo. De passos operativos e verificação de pistas, o caso passava ao plano jurídico. Agora, cada palavra nos protocolos, cada perícia e cada documento deveriam adquirir forma de acusações oficiais. Era limiar após o qual a investigação se transformava em caso judicial. Até isso tudo lembrava a busca tensa de detalhes de quebra-cabeças. Agora o quadro montado deveria se apresentar diante de promotores e, no futuro, tribunal. Em tais casos, o Ministério Público atua como último filtro. É precisamente aqui que se verifica se há nos materiais coletados aquela mesma solidez jurídica que resistirá à prova no tribunal. E eis que, após avaliação minuciosa e comparação de fatos, foi tomada a decisão fatídica. Caso oficialmente transmitido ao Ministério Público. Esta formulação soa seca e prosaica, mas por trás dela se esconde enorme camada de trabalho, nervos e esforços de dezenas de pessoas. Transmissão do caso significava uma coisa: investigadores estavam seguros de que base probatória não simplesmente era de peso, mas irrefutável. Com base nestes materiais foram compostas conclusões acusatórias. Os documentos pareciam severos e frios, sem emoções supérfluas, mas neles se refletia tudo o que passo a passo haviam revelado os investigadores. A Ryan Lewis foi apresentada acusação de homicídio por imprudência, ponto-chave que se tornou o coração do caso. Além disso, lhe imputaram crueldade com animais, confirmada não apenas por depoimentos de testemunhas, mas também por resultados de perícias de restos encontrados no terreno baldio. No entanto, nesta história, a culpa não se limitava a uma pessoa. No campo de visão da lei, resultaram também pais de Ryan. Seu papel foi designado como negligência criminal. Conheciam um comportamento estranho de seu filho, seus hobbies relacionados com agressão e experimentos cruéis, mas preferiam fechar os olhos. Formalmente, não faziam nada. E factualmente, precisamente esta inação permitiu que eventos trágicos acontecessem. Na formulação jurídica soava extremamente claro: não adoção de medidas para prevenir comportamento perigoso. Esta acusação se tornou não apenas jurídica, mas também veredicto moral. Dessa forma, cada ponto de acusação refletia diferentes lados desta história.
participação direta de Ryan, sua preparação e ações, responsabilidade indireta, mas extremamente importante dos pais. Juntos formavam linha única de acusação que agora deveria soar já nas paredes do tribunal. E, no entanto, o momento mais chocante foi não que acusações exatamente foram apresentadas, mas reação dos acusados. Ryan não reconheceu culpa. Ao longo de toda a investigação, guardou indiferença, e neste momento seu comportamento não mudou. Seus pais também se recusaram a reconhecer negligência, declarando que não podiam saber e não suspeitavam da escala do que acontecia. Palavras formais de defesa soavam tensas e fracas, mas precisamente esta posição se tornou sua linha de conduta. Isso significava apenas uma coisa: revelação não aconteceria no silêncio de salas de interrogatório e não seria acompanhada por reconhecimento. Verdadeira culminação se preparava na sala de tribunal, onde nas balanças da justiça poriam todas pistas, perícias e depoimentos de testemunhas. E precisamente lá se decidiria definitivamente destino de Ryan Lewis e seus pais. Quando a investigação considerou seu trabalho terminado, chegou o momento que esperavam todas as partes do processo. Na mesa do Ministério Público se puseram materiais do caso, e precisamente lá, no silêncio dos gabinetes dos promotores, começou nova etapa: composição da versão oficial do ocorrido. Não era simplesmente documento formal. Reconstrução dos eventos se transformava em instrumento principal com o qual a acusação deveria explicar ao tribunal e jurados cada pista, cada ação e cada conclusão feita no curso da investigação. A pergunta principal soava assim: como, segundo a opinião da investigação e Ministério Público, se desenvolveram eventos naquele dia fatídico? Para construir esta cadeia, promotores se apoiavam em tudo: resultados de perícias médico-legais e criminalísticas, dados de trasologia, análise de anotações do diário, depoimentos de testemunhas vizinhos, confirmações de peritos. Cada elemento do quebra-cabeças ocupava seu lugar. E no resultado veio à luz versão consequente, lógica, que não deixava indiferente nenhum dos participantes do caso. A própria reconstrução se apresentava em forma seca, apurada, privada de emoções, e isso a tornava ainda mais terrível. Segundo versão da acusação, tudo se desenvolveu da maneira seguinte: Ryan, naquela noite, sai de sua casa, caminha pela rua, sua rota se fixa pelos depoimentos de vários vizinhos que viram figura magra conhecida. Se dirige onde se encontrava Sofia. Entre eles surge contato curto, e embora ninguém pudesse transmitir exatamente o conteúdo de sua conversa, investigação afirmava: aconteceu conflito. Palavra por palavra, explosão de irritação, e precisamente neste momento se dá golpe. Depois a acusação apontava momento que se tornou chave. Joia que depois resultará na mochila do suspeito foi retirada de Sofia e apropriada por ele. Isso encontrava confirmação direta em perícias e reconhecimento de próximos da vítima que identificaram coisa pessoal. Cada passo nesta reconstrução se apoiava em pistas. Marca de calçado no local do incidente coincidia com tênis confiscados na busca. Corrente com pingente se encontrava em suas coisas. Diário encontrado em seu quarto descrevia ações similares e indicava metodicidade. E restos de animais encontrados no terreno baldio, confirmados por perícia de DNA, faziam um quadro completo. A acusação sublinhava: apenas se juntarmos estes fatos, eles adquirem sentido. Do contrário, permanecem pedaços dispersos de quebra-cabeças. No entanto, investigadores reconheceram honestamente: na versão permaneciam lacunas. Ainda não se conseguira estabelecer a própria arma com que foi dado o golpe. Não foi encontrada nem na busca, nem perto do local do incidente. Também permaneceram desconhecidas palavras exatas que se tornaram gatilho para conflito. Eram momentos que era impossível reconstruir com certeza completa. E, no entanto, juristas sublinhavam: presença destes pontos brancos não destrói construção principal, pois no centro do caso não palavras, mas provas materiais tendo peso no tribunal. Tal reconstrução, mesmo com clareza incompleta, tinha força e significado. Permitia à acusação afirmar: ações de Ryan não foram casuais, foram construídas em determinada sequência.
E precisamente isso o transformava de figurante em principal acusado. Para jurados, esta versão deveria se tornar quadro desenhado não por emoções, mas por fatos verificados por laboratórios e protocolos. No resultado, reconstrução se tornou espécie de limiar. A partir deste momento, história deixou de ser assunto apenas de investigadores e criminalistas. Entrou no plano jurídico. Agora havia que transferir todos estes materiais, todas perícias e pistas para a sala de tribunal, onde seriam examinados abertamente, aos olhos do público. O processo judicial deveria se transformar em arena onde acusação e defesa chocariam cara a cara, e destino do suspeito decidiriam não suposições, mas aquela mesma cadeia de provas coletada passo a passo. A culminação deste caso chegou quando a investigação terminou e todos os materiais foram transmitidos à sala de tribunal. Nesta etapa, a história definitivamente deixou de ser simplesmente sucessão de protocolos, perícias e depoimentos. Tudo que investigadores coletavam por migalhas deveria passar por última verificação, por processo judicial, onde a palavra recebe tanto acusação quanto defesa. Precisamente lá se decidia o destino de Ryan Lewis e seus pais. Precisamente lá se formulava a resposta definitiva que esperavam todos que seguiram esta história. Audiências começaram no Tribunal Distrital da cidade Norman. Na sala entraram promotores, advogados, testemunhas, peritos. Jornalistas que conseguiram entrar adentro notavam a atmosfera inusual, ao mesmo tempo profissional e extremamente tensa. Cada um compreendia que não era caso ordinário. Cidade onde por décadas quase não se fixavam crimes graves, agora se tornou cenário para processo sonoro do qual falavam não apenas vizinhos, mas também habitantes de todo o condado. A primeira etapa das audiências foi dedicada à demonstração de pistas coletadas. Promotores sucessivamente leram protocolos de busca, perícias de DNA, conclusões trasológicas. Aos jurados mostraram fotografias de corrente encontrada, diário, fotos comparativas de marcas de calçado. No protocolo se proclamaram até trechos de correspondência que indiretamente apontava conhecimento por Ryan de algumas circunstâncias conhecidas apenas pela investigação. A atmosfera se tornava cada vez mais pesada, e com cada novo detalhe se fazia evidente. Provas não simplesmente eram muitas, se confirmavam mutuamente. Depois intervieram peritos. O tribunal ouviu criminalistas, geneticistas, grafólogos. Cada especialista falava em linguagem seca da ciência, mas no conjunto seus depoimentos produziam impressão estonteante. Grafólogo confirmou a autoria do diário. Geneticista comunicou coincidência completa de DNA na joia com DNA da vítima. Trasólogo descreveu defeitos únicos de sola de tênis coincidentes com marcas no local do incidente. Neste conjunto de fatos não havia emocionalidade, apenas lógica e números. Mas precisamente sua força destruía qualquer tentativa da defesa de apresentar caso como casualidade ou mal-entendido. Quando chegou a vez da defesa, pais e advogados de Ryan tentaram construir explicação alternativa. Afirmavam que coisas encontradas puderam chegar a ele casualmente, que diário eram mais fantasias que planos reais, que coincidência de calçado podia ser erro. Mas todos estes argumentos se quebravam contra a cadeia dura, quase mecanicamente clara de provas. Promotores sublinhavam uma e outra vez. Muitas coincidências demais, muitos fatos demais confirmados por perícias independentes. Atenção especial se dedicou ao papel dos pais. Lhes lembraram queixas dos vizinhos achados estranhos, fato de que sabiam, mas não tomaram nenhuma medida. O Ministério Público insistia. Sua inação e recusa em intervir se tornou o fator-chave que permitiu desenvolver-se a eventos trágicos. Dessa forma, no banco dos réus, factualmente resultou não apenas uma figura, mas toda a família. Após todos os interrogatórios e debates, chegou o momento da verdade. O tribunal se retirou para a emissão de decisão. Usualmente, este procedimento leva algumas horas, mas desta vez a espera se prolongou. Na sala reinava silêncio. Pessoas se entreolhavam, mas ninguém se atrevia a discutir em voz alta o que deveria soar. A atmosfera lembrava pausa prolongada antes de golpe de martelo, e cada um compreendia. Adiante, momento decisivo. O veredicto foi lido oficialmente.
sem emoções, mas seu conteúdo resultou chave. Ryan Lewis, reconhecido culpado em todos os pontos principais de acusação. O tribunal qualificou suas ações como homicídio por imprudência e confirmou fatos de crueldade com animais. Pais também foram reconhecidos culpados. Sua negligência e recusa em deter o que acontecia receberam avaliação jurídica. Depois, seguiu anúncio de sanções concretas. Ryan recebeu prazo até alcançar maioridade em estabelecimento fechado para menores com passagem obrigatória de programas psiquiátricos. Pais foram condenados a multa grande e privação de tutela sobre filha menor. O tribunal estimou que não cumpriram com suas obrigações e deveriam levar responsabilidade por consequências. Estas palavras se tornaram ponto final, caso oficialmente fechado e materiais enviados ao arquivo. Mas estava fechado apenas juridicamente. Para a família Lewis, esta decisão se tornou estigma que permaneceria com eles para sempre. Para vizinhos, lembrete de que mesmo em bairro tranquilo e próspero podem acontecer eventos que quebram sensação habitual de segurança. Para a cidade, isso se tornou o caso mais sonoro das últimas décadas, caso que mudou a percepção da tranquilidade de Norman. O tribunal pôs ponto na parte jurídica desta história, mas consequências para todos os participantes continuavam vivendo. Precisamente elas se tornam próxima etapa importante, aquilo que já sai do marco de documentos, mas determina como pessoas viverão depois deste veredito. O veredicto foi anunciado, mas isso não significava que vida retornou ao curso habitual. Na realidade, tudo apenas começava. Cada rua, cada pátio, cada canto daquele bairro foi para sempre marcado por esta história. Pessoas já não podiam olhar casas vizinhas igual como antes. Anterior certeza e sentimento de segurança desapareceram, deixando em seu lugar precaução e desconfiança. Família que resultou no centro de processo sonoro não suportou pressão. Sua casa, outrora cuidada e mantida, de repente se tornou lembrete do que aconteceu. Como que perdeu calor, se cercou de má fama. Sua caixa de correio se esvaziou porque vizinhos evitavam até contato mínimo. Ninguém queria alugar-lhes moradia ou ajudar com assuntos cotidianos. Só lhes restava uma coisa: ir embora. E foram embora, deixando após si vazio e para vizinhos. Alívio e ao mesmo tempo inquietação, pois junto com sua partida desapareceu a possibilidade de observar de alguma maneira a situação. Habitantes restantes tiraram conclusões. Nos pátios apareceram câmeras sobre as quais antes ninguém pensava. Pais se tornaram mais atentos a onde e com quem passavam tempo seus próximos. Habitantes de ruas, antes acostumados a deixar portas destrancadas, começaram a instalar novas fechaduras, grades e alarmes. Era espécie de maneira coletiva de lutar contra o que se instalou em sua memória: medo. Imprensa local ainda por muito tempo voltou ao caso. Jornais imprimiam novos materiais. Televisão emitia reportagens. E em cafés e cabeleireiros da cidade, discussões não se acalmavam. Pessoas debatiam. Alguém via nisto tragédia causada por doença. Alguém, manifestação de crueldade fria e consciente. Mas uma coisa unia todos. Indiferente este caso não deixou ninguém. Se tornou símbolo de que na vida habitual e tranquila pode-se ocultar escuridão. A pergunta mais torturante permanecia aberta: por quê? Perícias deram diferentes versões. Uns psiquiatras afirmavam que se tratava de graves transtornos psíquicos que inevitavelmente empurravam o figurante a semelhantes ações. Outros insistiam que não havia nenhuma doença, que diante deles, pessoa capaz de escolha consciente e conscientemente indo a passos que davam arrepios. Anotações encontradas no diário também não davam sossego. Lá, havia frieza sistemática que era difícil explicar apenas por transtorno. Nelas se lia sequência, plano, cálculo duro. Mas ao mesmo tempo, em alguns fragmentos, despontava caráter caótico, como se o mundo interno do autor se rasgasse em pedaços. E nisso consistia a incerteza mais terrível. Ninguém conseguiu decidir definitivamente o que exatamente o movia. No sentido jurídico, tudo está extremamente claro. Culpado, castigado, crime revelado, todas provas alinhadas em cadeia sólida. Mas no sentido humano,
moral. Não há clareza. Este caso se tornou lembrete de que mal pode estar perto, na casa mais ordinária, atrás da porta vizinha, e que nem sempre somos capazes de compreender até o fundo sua natureza. Precisamente isso é a herança daquela história. Ela deixou após si não apenas veredicto judicial e recortes em jornais, mas também pergunta que não cicatriza, que não dá sossego mesmo anos depois. Culpa do condenado. Caso fechado. Mas explicação que pudesse pôr ponto nunca foi encontrada. E por isso esta história continua vivendo em conversas, na memória e no medo. É como sombra que permanece mesmo quando se apaga a luz,